enquanto você encontra, Mateus capítulo 5, versículo 1. Mateus 5:1 diz o seguinte, a palavra de Deus. Jesus, pois, vendo a multidão, subiu ao monte, e tendo-se assentado, aproximaram-se os seus discípulos. E ele se pôs a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Amém? Vamos fazer mais oração? A Bíblia diz que esse lugar seria chamado e conhecido a casa de oração. E quanto mais nós oramos, mais a presença de Deus se manifesta no nosso meio. Entendendo que a nossa reunião, ela não tem outra razão a não ser nós tocar o céu pelo lado de dentro e atrair a glória de Deus, atrair a presença de Deus. Deus abençoe os nossos músicos, viu? Deus abençoe Márcio, toda a equipe estão tocando. Irmã Vera vai estar orando a Deus nesse instante. E você ore, porque a palavra de Deus, a Bíblia diz que ela é viva e eficaz, e ela é mais penetrante do que a espada aguda de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta a discernir as intenções e propósito do coração do homem. Que essa palavra alcance a nossa vida e que saiamos dessa reunião melhor do que chegamos. E os nossos ouvintes que estão nos assistindo possam também ser tocados por essa palavra do Senhor. Irmã Vera, por gentileza, orando a Deus. Bondoso Deus, nós lhe adoramos nessa noite por estarmos na sua presença. Lhe agradecemos, Pai, pelo privilégio de lhe servir e de hoje nós estarmos aqui reunidos para aprender um pouco mais da sua palavra. Abençoa cada um que tem adentrado a este templo, aqueles que estão acompanhando a transmissão, Senhor, em suas casas, enfim, no lugar onde estiverem, nos ouvindo, nos assistindo. Jesus, que a tua bênção, ela venha suprir, Senhor, tudo o que as pessoas precisam nesse dia. São tantas necessidades, Senhor. O Senhor conhece a incerteza dos corações nesse período que estamos vivendo. Glória. Mas o Senhor é aquele que conhece tudo, Pai. O Senhor é Deus que assiste todos. Por isso, Senhor, confiamos na tua bênção e na tua provisão. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Sentem adorando a Deus. Deus abençoe a irmã Vera. Meus amados irmãos, nós queremos convidá-los a iniciar junto com nós nessa noite uma série de mensagens que vamos estar ministrando sobre esse grande sermão. O sermão da montanha, o sermão do monte, o sermão da bem-aventurança. E eu quero crer, meus amados irmãos, que Deus há de alcançar os nossos corações com uma palavra que possa nos abençoar. Nós temos aqui, meus amados irmãos, o maior sermão da história. Esse é o maior sermão da história. E esse sermão não é pregado por qualquer um. Os irmãos sabem que quem conhece o livro Os 20 Homens que Incendiaram o Mundo, nós vamos ter naquele livro homens extraordinários que pregaram grandes sermões que abalaram, as pessoas, sermões que abalaram os infernos, meus amados. Temos príncipes, chamados de príncipes de pregadores, homens que marcaram a história com mensagens que nunca foi esquecido. Mas aqui, irmãos, esse sermão ele é pregado pelo maior pregador da história. As suas palavras aqui, meus amados irmãos, são oráculos. A sua vida desse pregador é um exemplo. A sua obra são obra de milagres, e a sua morte, meus amados irmãos, é um sacrifício. Esse é o maior pregador da história, o nosso Senhor Jesus Cristo. Vejam bem, meus amados irmãos,
o padrão de exigência aqui nesse texto, ele é muito alto, o padrão de exigência. Jesus aqui, ele está ensinando os seus discípulos, e não a multidão. Aqui, meus amados irmãos, quando Jesus falava normalmente à multidão, ele chamava a multidão para a praia, mas Jesus não está ensinando aqui a multidão. Quando ele sobe a um lugar alto, ele começa a ensinar as mentes mais elevadas, a saber, os discípulos. Jesus começa a falar aos discípulos. As multidões, a multidão ouviu o que ele estava ensinando aos discípulos, mas para a multidão, ele dizia, conforme está escrito lá em Mateus 11:28, olhe bem, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Observe, meus queridos irmãos, que a multidão, porque para a multidão não há nenhuma condicionalidade, nenhuma exigência para a multidão. Vinde a mim todos vós que estivais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Porém, para os discípulos, ele disse o seguinte, olha o que ele registrou lá em Mateus 16:24. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser seguir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Para os discípulos, meus queridos irmãos, tem renúncia. Para os discípulos tem cruz. Para os discípulos, meus amados irmãos, tem renúncia. E essa noite eu estou pregando para discípulos, para obreiros do Senhor. A multidão não tem muita exigência, mas para mim e para você, o nível é mais elevado, a exigência é maior para mim e para você. Agora veja bem o verso 3. Ele é apenas um verso deste vasto sermão da montanha, que na velocidade da fala, e nós podemos ler ele num tempo de aproximadamente em torno de 8 minutos. Porém, meus irmãos, você crê que esse tempo aqui, ele é um resumo do ensinamento que Jesus deu aos discípulos? A sua mensagem do Sermão da Montanha, segundo alguns estudiosos, levou em torno de 3 dias, uma espécie de um seminário intensivo para pregar à multidão. Na verdade, meus amados irmãos, o que está aqui proposto não são apenas 8 minutos de 8 minutos de uma intensa perturbação. Sabe por quê? Porque aqui nos mostra a nossa realidade. Aqui nos mostra o quanto nós estamos distante disso que é o texto mais idealista da raça humana, esse texto que nós temos leitura. Aqui os ouvintes, eles foram confrontados com as palavras que não obedecem o curso natural da natureza. Não, meus amados, porque a natureza, o curso da natureza está no sentido oposto ao que aqui está sendo escrito. A natureza, ela cursa o sentido pecaminoso, o sentido da natureza, ela é da natureza caída. Logo esse texto, ele é contrário ao modus vivendi que o mundo acorda, o modus vivendi que o mundo anda, o modus vivendi é diferente do que o mundo dorme. Olhando, meus amados irmãos, para esse sermão, o sistema aqui, ele vai gritar, dizendo que o nosso mundo não é assim, o mundo que nós vivemos não é assim que a banda toca, esse é o mundo que nós vivemos. Esse sistema vai gritar, não é isso. Essa mensagem do pastor Carlos, de fato, é uma mensagem contraditória do mundo que nós vivemos. Mas ei, essa noite eu estou pregando para quem não vive no curso desse mundo. Essa noite eu estou pregando para quem não anda nos preceitos do mundo, porque não somos moradores da terra, não somos cidadãos da terra, somos cidadãos do céu. A nossa forma de viver, o nosso modus vivendi tem um padrão mais alto, o padrão de Deus. Amém, meus amados irmãos? É a verdade mesmo. Os padrões de Jesus, meus amados, eles confrontam com os padrões do sistema caído desse mundo sem Deus. Olha o que Tiago escreve
lá no capítulo 4, versículo 4. Veja bem. Infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. É isso que Jesus está dizendo. O padrão dos crentes, o padrão do salvo é um padrão no nível maior. Por isso que eu e você não podemos se nivelar por baixo, porque o nosso nível é o nível de uma exigência maior, porque o padrão vem de cima, o padrão vem de Deus, o padrão vem da palavra do Senhor. Por isso que a Bíblia vai nos dizer, meus amados, que Jesus vem buscar um povo seu, especial, que não vive num padrão baixo, num padrão de baixo calão, não, mas um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Esse aqui é o povo que tem um padrão exigente, o padrão da palavra do Senhor. Jesus, irmãos, o maior pregador. Esse texto abre o que nós chamamos do maior sermão da história, o sermão do monte ou o sermão da montanha. Jesus aqui, ele é o maior pregador de todos os tempos. Ele é a própria palavra encarnada. Ele é o verbo que encarnou. Ele é a própria palavra encarnada. Ele é a verdade. Jesus mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A palavra que ele prega, a mensagem que prega é a mensagem da verdade, porque ele mesmo é verdade. As suas obras são milagres, a sua vida é um modelo. Esse é um pregador, meus amados irmãos, diferente daquele que está pregando essa noite. A vida desse que pregou essa mensagem é uma vida modelo. Você olha para mim e pode colecionar defeitos, falta de bom exemplo, mas ao olhar para o maior dos pregadores, que é Jesus, a sua vida é modelo. Por isso essa noite a Bíblia diz que devemos olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. O pregador aqui é o pregador que tem uma vida modelo. A sua morte é uma morte de sacrifício. Enquanto, meus amados irmãos, nós não podemos conhecer todas as facetas dos ouvidos, irmãos, ele conhece o coração de todos os homens. Eu não conheço as faces dos que me ouvem, dos que me assistem, nem dos que estão presentes aqui, mas esse pregador, ele consegue entrar no íntimo da tua alma. A Bíblia vai nos dizer, meus amados irmãos, que a mensagem de Cristo, ela penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, e ainda é apta a discernir as intenções e propósitos do coração do homem. Eu não consigo conhecer você, mas o grande pregador desse sermão conhece você. Glória a Deus, esse é o Jesus. Jesus, irmãos, ele é o maior pregador. Ele prega sobre a verdadeira felicidade. E aqui nós vamos contradizer o que o mundo pensa sobre felicidade. Vejam bem, o cristianismo, ele é a religião do prazer e também da felicidade. O homem, meus amados, ele é um ser um tanto obcecado pelo prazer. O hedonismo, a filosofia que ensina que o prazer é o fim último do ser humano. Parece-nos que é uma regra que rege isso, o prazer à humanidade. E é o que nós vivemos hoje, onde as pessoas entendem que o prazer é o fim em si mesmo. Se isso te traz prazer, se te traz felicidade, isso é certo. Logo você derrubou todos os parâmetros, todos os limites, e não tem mais a Bíblia como regra. Mas veja bem, a grande questão é onde é que está o prazer. Aonde é que está o prazer? Vejam, nas coisas externas, será que está o prazer? Será que o prazer está no dinheiro? Será que o prazer está no sucesso, na cultura, no sexo, nas diversões, nas viagens? Será que está nisso o prazer? Salomão, meus amados, Salomão, ele buscou a felicidade na bebida. Salomão, ele buscou a felicidade na riqueza.
Salomão, ele buscou a felicidade no sexo, na fama. Salomão, ele buscou e viu que tudo isso era vaidade. Olha o que ele escreve lá em Eclesiastes capítulo 2. Eu quero ler alguns versículos, escrito pelo homem mais sábio da terra, por Salomão. Ele buscou tudo, e essa noite eu quero contrastar do que o mundo pensa de felicidade para o que efetivamente nós cremos sobre felicidade. Olha bem, versículo 1 de Eclesiastes 2. Disse Salomão, disse eu a mim mesmo. Ele estava fazendo uma análise da vida dele. Ora vem, eu te provarei com alegria, portanto, goza o prazer, mas eis que também isso era vaidade. Fiz para mim, disse Salomão, obras magníficas, edifiquei casas, plantei vinhas, e fiz hortas e jardins, e plantei neles árvores frutíferas de todas as espécies. Fiz tanques de águas, para deles regar o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também tive grandes possessões de gado, de rebanhos, mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Ajuntei também para mim prata e ouro, e tesouros dos reis e das províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, concubinas em grande número. Assim me engrandeci, e me tornei mais rico do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Em tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhe neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, pois o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e isso foi o meu proveito de todo o meu trabalho. Então olhei eu para todas as obras que as minhas mãos haviam feito, como também para o trabalho que eu aplicara em fazê-las, e eis que tudo era vaidade, e desejo vão, e proveito nenhum havia debaixo do sol. Aleluia! Sabe quem disse isso? Salomão, o homem mais sábio da terra, mais rico, o homem que não privou seu coração de nada, de tudo que os olhos desejou, ele realizou. O homem que em todas as áreas se satisfez, mas ele considerou isso, que não havia proveito debaixo do sol. Sabe por quê? Porque tudo na vida é efêmero e passageiro, transitório, passa rápido e nada permanece. Olhe bem o que John Pfeiffer disse, ele diz que o problema não é a busca do prazer, mas o contentamento com um prazer terreno, carnal, raso, passageiro. Ele está dizendo o seguinte: tu pode adquirir tudo, mas nada disso te traz uma felicidade plena, completa, um prazer profundo. Deus, meus amados irmãos, nos criou para o prazer, isso é verdade. A busca da felicidade é legítima. É legítima. O verdadeiro prazer, porém, ele está em Deus. Ele está em Deus. O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Esse é o fim do homem. Por isso que nós não conseguimos, porque muitas pessoas não conseguem entender que pessoas morando numa choupana, tu pergunta para ele: é feliz? Eu sou feliz. Tem pessoas, meus amados irmãos, que não tem poder aquisitivo nenhum, não tem cultura, não tem fama, não tem glória, mas são felizes. Sabe por quê? Porque a felicidade está em Deus. Deus completa, Deus preenche, tudo é efêmero e passageiro, mas bem-aventurado é aqueles que são pobres de espírito. Amém? Glória a Deus. Olha o que Agostinho, em seus livros de confissões, ele diz o seguinte: Senhor, tu nos criaste para ti, e a nossa alma
não encontrará descanso até que repouse em ti. Eu costumo dizer que o coração do homem é uma caricatura de Jesus. Todos soubemos que é caricatura. Só se preenche com Jesus. Se tu colocar Jesus no coração, vai ser preenchido todos os mínimos espaço que tiver, porque Jesus preenche o coração do homem. O coração do homem foi feito para ser colocado Deus dentro dele. Por isso essa noite eu quero te convidar você para adorar a Deus, porque tu encontrou a felicidade. A felicidade é Jesus, a felicidade é o Senhor. Nada mais pode preencher. Se tu colocar o sexo, a fama, se tu colocar o dinheiro, se tu colocar tantas coisas no coração, ele pode preencher alguns espaços, mas terá vazios no teu coração, porque a única coisa que preenche o homem na felicidade e no prazer é a presença de Jesus. É Ele que nos traz a completa felicidade. Bem-aventurado significa ser feliz duas vezes. Primeiro tópico que eu quero meditar com os irmãos: a verdadeira felicidade é um grande paradoxo aos olhos do mundo. A verdadeira felicidade, ela é um grande paradoxo aos olhos do mundo. A verdadeira felicidade é abraçar o que o mundo repudia e repudiar o que o mundo aplaude. Isso é a verdadeira felicidade. Por isso, meus queridos irmãos, a Bíblia vai dizer que nós não somos deste mundo. Porque a verdadeira felicidade, guarda essa frase, a verdadeira felicidade é abraçar o que o mundo repudia e repudiar o que o mundo aplaude. Jesus, ele vai nos dizer que feliz é o pobre, feliz é o que chora, feliz é o manso, feliz é o puro, feliz é o perseguido. É isso que Jesus está dizendo. Isso não contradiz tudo o que o mundo prega? Claro que contradiz. Paulo vai escrever o seguinte, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 25, olhe bem: porque a loucura de Deus é mais sábia que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Ora, vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir os sábios, e Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas ignóbeis do mundo e as desprezadas e as que não são, para reduzir a nada as que são, para que nenhum mortal se glorie na presença de Deus. Isso é Bíblia, e quem crê na Bíblia, levante a mão e adore ao Senhor. Jesus, meus amados, ele diz que bem-aventurado é os pobres de espírito. E não é a pessoa autossuficiente, arrogante, soberba. Não é esses que são bem-aventurados, são os pobres de espírito. Jesus vai dizer que bem-aventurado é o que chora, e não o sarcástico, ou aquele que é durão, insensível. Jesus, ele diz que bem-aventurado é o manso, o que abre mão dos seus direitos, e não o valente, o brigão, aquele descolado. Disse também que bem-aventurado é o pacificador, pastor Nilton, aquele que não apenas evita contendas, mas busca apaziguar os ânimos exaltados. Ei, irmão, eu tenho certeza que Deus vai nos dar segundas-feiras abençoadas com essas mensagens.
Deus vai nos fazer olhar diferente ao ponto de vista que muitas vezes nós olhamos. Deus, meus amados, mostra que não é apenas aquele que evita contendas, mas o que busca apaziguar os ânimos exaltados. Isso é o pacificador. Jesus diz que o bem-aventurado é puro de coração, e não aqueles que se banqueteiam-se com todos os prazeres do mundo. Jesus, ele diz que é bem-aventurado, ele é o perseguido por causa da justiça, e não aquele que procura levar vantagem em tudo. É isso que Jesus prega. Jesus, ele diz: quem ganha a sua vida, ou seja, meus amados irmãos, quem que quer ganhar a sua vida, ele a perde. Mas o que a perde, esse é o que ganha. É um paradoxo do que o mundo prega. Esse é o Jesus, essa é a mensagem revolucionária de Jesus, que vem trazer mensagem paradoxal a tudo que o mundo prega. Jesus, ele diz que humilde é quem será exaltado. Olhe bem, olha o que está escrito lá em Mateus capítulo 12, 23 e 12. Qualquer, pois, que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. É paradoxo isso. No mundo é o contrário, mas aqui quanto mais tu desce, mais tu sobe. Quanto mais tu se humilha, mais será exaltado. É bíblico isso. Então essa noite a palavra para nós é que devemos ser humildes. A verdadeira felicidade não está nas coisas externas, mas nas coisas internas. Essa é a verdadeira felicidade. Senão, só os ricos seriam felizes. Se a felicidade consistisse nas coisas externas, mas não está no interno. Jesus, ele disse que bem-aventurados são os ricos. Olhe bem, Jesus, ele não disse que são bem-aventurados os ricos, porque essa felicidade, ela não está centrada nas coisas externas. Jesus não disse isso: bem-aventurados são os ricos. As riquezas ajudam, elas são boas, quando nós adquirimos ela licitamente, porém elas não satisfazem. Deus colocou a eternidade no coração do homem. Deus fez isso. Só um Deus eterno, meus amados, é capaz de satisfazer o vazio existencial do homem. Você que está me assistindo aí, através do Facebook, tem um vazio existencial em você, que tu não consegue preencher com a mansão que tu mora. Tu não consegue preencher com o carro importado do ano que tu anda. Tu não consegue preencher nos melhores restaurantes. Tu não consegue preencher com as viagens que você faz. Você não consegue preencher com o calçado de marca, com a roupa de grife que você usa. Você não consegue preencher com o teu poder aquisitivo. Existe sim, aleluia, um vazio existencial em você, e você que está me assistindo sabe disso. Mas essa noite eu sou usado por Deus dizer para você: existe alguém que preenche esse vazio existencial do teu coração, e esse alguém é Jesus. Só Deus pode preencher. Olha o que diz Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Eclesiastes 13, 11 vai dizer o seguinte: e fez tudo formoso a seu tempo, também pôs na mente do homem a ideia da eternidade, se bem que esse não possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Até os ateus sabem que são eternos. Até os ateus. Porque está incutido. Deus colocou dentro de você a eternidade. Nem todo o ouro da terra poderia preencher o vazio do coração do homem.
nem todo ouro. A alma de um homem vazia, o ouro não preenche. A verdadeira felicidade, meu querido ouvinte, está centrado não na posse das bênçãos, não, mas veja bem, na fruição da intimidade do abençoador. A verdadeira felicidade não está na posse das bênçãos, mas no fluido da presença de Deus, no fluido do abençoador. Para alcançar a felicidade não basta a posse, mas a fruição, ou seja, o fluido da presença de Deus. Um homem, ele pode, meus amados irmãos, morar, como já disse, num palácio, mas ele não ter paz da alma não adianta. Não é por estar num reino, num palácio. A Bíblia vai dizer em Salmo 144:15, olhe bem: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E o Salmo 116:7, Deus é o descanso da alma. Aleluia! Deus é o descanso da alma. A verdadeira felicidade é deleitar-se em Deus. Essa é a verdadeira felicidade. É alegrar-se com o sorriso de Deus. É, meus amados irmãos, beber dos rios dos prazeres. Olha o Salmo 36:7. Vai dizer o seguinte, o Salmo 36:7. Quão preciosos é, ó Deus, a tua benignidade. Os filhos dos homens se refugiam à sombra das tuas asas. Eles se fartarão da gordura da tua casa e os farás beber da corrente das tuas delícias. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, em Deus somos felizes. A verdadeira felicidade consiste em desfrutar da plenitude de Deus, porque Ele é sol, Ele é escudo, Ele é herança, Ele é fonte, Ele é rocha, Ele é alegria, Ele é esperança. Por isso que é a verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade, meus queridos, ela consiste em tomar posse da bem-aventurança. Essa é a verdadeira felicidade. Agora é na eternidade. Tomar posse da bem-aventurança agora e na eternidade. Deus, irmãos, quer que você seja feliz e tenha posse da bem-aventurança aqui e por fim a vida eterna. Quem é feliz em Jesus, levante a mão essa noite. Glória a Deus. A verdadeira felicidade não é uma promessa para o futuro, mas é uma realidade para o presente. Essa é a verdadeira felicidade. Jesus, ele não disse, bem-aventurados serão os pobres de espírito. Ele disse, bem-aventurados são os pobres de espírito. Não é serão. Os crentes, irmãos, eles não só serão felizes quando chegar no céu, não. Eles são felizes agora. Agora são felizes. Eles são felizes no caminho para o céu. No caminho para o céu somos felizes. São felizes antes mesmo de sermos coroados. Nós somos felizes. Felizes não apenas da glória, mas a caminho da glória. Aleluia. Tem momentos, meus irmãos, quem não tem Jesus, ele tem uma vida de tristeza com momentos de felicidade. Sabe qual é a diferença de um cristão, Sueli? Sabe qual é a diferença de um cristão, meu Ivo? Para quem não é cristão, ou que não é cristão tem uma vida de infelicidade com momentos de felicidade. Nós temos uma vida feliz com momentos de infelicidade. Porque nós somos felizes a caminho para o céu. Estamos felizes com Deus e por fim, lá no céu desfrutaremos. Ei, irmão, se você está vivendo infeliz essa noite, eu trago essa palavra para você. Receba a felicidade de Deus. Deus quer que tu viva feliz com aquilo que Ele te deu, com aquilo que como Ele te fez, como Ele te gerou. Seja feliz e por fim, na eternidade. A verdadeira felicidade está fundamentado
no ser e não no ter. A verdadeira felicidade está fundamentada no ser e não no ter. O que ser pobre de espírito não significa? O que não significa ser pobre de espírito? Em primeiro lugar, não significa pobreza financeira. Ser pobre de espírito não significa pobreza financeira. Francisco de Assis, ele foi o patrono daqueles que pensam que renunciar às riquezas financeiras para viver na pobreza ou num monastério dava crédito ao homem diante de Deus. Isso foi uma criação de Francisco de Assis. Mas a pobreza em si, ela não é um bem. Assim também como a riqueza em si não é um mal. Não. A pobreza em si não é um bem, assim como a riqueza em si também não é um mal. Uma pessoa, irmãos, pode ser pobre financeiramente e não ser pobre de espírito. Ela pode ser pobre financeiramente e não ser pobre de espírito. Como o contrário também. Uma pessoa rica financeiramente pode ser pobre de espírito. Porque a verdadeira felicidade não está no ter, mas está no ser. Viu? A pobreza financeira, irmãos, ela pode ser fruto da obra do diabo, ou da exploração, da ganância, dos vícios, ou até mesmo da preguiça. A pobreza pode ser, sim, fruto da preguiça. E basicamente sobre isso eu vou citar 2 textos, olhe bem. Provérbios 6:6. A Bíblia vai falar sobre isso. Pobreza pode ser da preguiça. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Olha para os seus caminhos e ser sábio. Paulo escreve também na sua segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 3, versículo 10. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. Se fosse agora, direto no Facebook, no Instagram, né? Lá no WhatsApp, fazendo coisas vãs, não sobra tempo nem para nada. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Mas se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, notai o tal, e não vos mistureis com ele, para que se envergonhe. Todavia, não o tenhais como inimigo, mas ademoestai-os como irmão. Ei, irmão, você que está deitado pedindo para Deus mandar um emprego, a Bíblia falou com você hoje. Levante mais cedo, tome um banho, faça a barba, viu? Escove bem os dentes, viu? Passe um perfume, por mais simples que seja, põe uma roupa bem limpa, nem que seja remendada, e vá atrás. Deus abençoa quem se esforça. Deus abençoa quem se esforça. Não adianta tirar pedra em quem às vezes alcançou algumas benécias, é porque levantou mais cedo, leu o que tu não leu, e se esforçou como tu não se esforçou. Então faça a tua parte. Deus, Ele essa noite traz esse texto ao meu coração. Tu precisa fazer algo a mais para a bênção chegar na tua casa, na tua família. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez lá o teu colega tenha sido promovido e você está reclamando, mas ele fez os cursos que foi dado a ele a fazer. Ele chegou mais cedo na empresa, saiu mais tarde, ele fez hora extra quando foi pedido. O final de semana ele sacrificou a viagem para cumprir o seu trabalho. Ei, essa noite Deus traz essa palavra para você. Nem sempre a pobreza é obra do diabo, não. Nem sempre é obra do diabo. Não significa, o que não significa pobreza? O que não significa pobre de espírito?
Segundo, não significa ter uma vida espiritual pobre. Jesus, irmão, não está elogiando aqueles que são espiritualmente pobres, que são descuidados com a vida espiritual. Ser pobre em santidade, em verdade, em fé, em amor, isso é uma grande tragédia. Jesus, ele condenou a igreja de Laodiceia. Olha lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 17: sei que tu és pobre, miserável, cego e nu. Meus amados irmãos, não significa ter uma vida espiritual pobre. Tem pessoas que dizem assim: eu sou pobre de espírito, não sei nem orar. É porque não dobrou o joelho para orar. Porque quem ora, ele aprende a orar. Pode até não saber pregar, mas orar tu aprende, porque orar é exercício. Então não podemos dizer que somos pobres de palavra. Por que somos pobres de palavra? Porque não enchemos o coração da palavra. O salmista disse: guardei a tua palavra no meu coração, enchi meu coração de palavra, para não ser pobre de palavra. A palavra tu é pobre, mas se tu está com o coração cheio da Bíblia, tu tem a palavra cheia para falar às pessoas. Tem pessoas que acham que significa ser pobre de espírito é ser pobre espiritual. Ser pobre de espírito não significa pobreza de autoestima. Jesus não está falando que as pessoas que pensam menos de si, mesmo elas são felizes, não. Jesus não está falando, meus amados irmãos, que você tem que se depreciar, que você tem que se desprezar, que a tua autoestima baixa, ela não é um bom, mas um mal. Ei, querido irmão, não é você ficar se depreciando, dizendo eu sou isso, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, que você vai ser bem-aventurado. Não trabalha a autoestima. Assim como é pecado ser orgulhoso, é pecado a baixa estima, ou seja, você se depreciar, você se menosprezar. Ei, você é serva e servo de Deus, não te deprecie, não te jogue para baixo, você vai vencer, você é de Deus. Ei, você não é melhor que ninguém, mas tu não é pior do que ninguém. Tu é filho de Deus, tu é herdeiro da promessa. Te levanta, você pode vencer, Deus pode te usar. Aleluia, glória a Deus. Quantos de nós que ficamos se depreciando porque a nossa família não tem um bom nome, não tem status? Ei, irmão, não, Deus levanta do monturo e coloca dentro os príncipes. Você não te deprecia, não significa ser pobre de espírito, ser uma pessoa de autoestima baixo. Não. Te arrume. Não gosta do cabelo? Pois mande fazer um tratamento no cabelo. Não gosta da tua forma de se vestir? Pois bem, tome um caminho. Esse é o caminho de Deus. Não significa pobreza de autoestima, não significa timidez ou fraqueza. Essas características não são virtudes, senão males que devem ser combatidos. Então, meus amados irmãos, ser pobre de espírito não é pobre de baixa estima. Olhe bem, caminho para o encerramento. Vou ter que continuar na próxima segunda. Mas o que significa ser pobre de espírito? E eu me iniciaram nesse tópico. Primeiro, ser pobre de espírito é a base para as outras virtudes. Ser pobre de espírito é a base para as outras virtudes. A primeira bem-aventurança é o primeiro degrau da escada. Será que Jesus se confundiu na hora de iniciar a ordem dos bem-aventurança? Não, ele sabia o que estava fazendo. Eles vão criar uma escada para vocês subirem. O primeiro degrau é: bem-aventurado os pobres de espírito. Isso significa, meus amados irmãos, que é o primeiro degrau. Jesus, ele começa com a pureza. Jesus, meus amados irmãos, se Jesus começasse aqui com a pureza do coração, não haveria esperança para nós. Primeiro precisamos estar vazios para depois sermos cheios. Primeiro estar vazio para depois ser cheio. Nós não podemos ser cheios de Deus enquanto nós não formos esvaziados de nós mesmos.
Nós só poderemos ser cheios de Deus se nos esvaziarmos de nós mesmos. Esta virtude, irmãos, ela é a raiz. As outras são os frutos. Bem-aventurados sois vós, os pobres de espírito. Essa virtude é a raiz. Os outros é os frutos, que nós vamos também estudar nesses próximos dias. Uma pessoa, irmãos, não pode chorar pelos seus pecados até que ela saiba, até que ela venha saber que não tem mérito diante de Deus, até que seja pobre de espírito. Nenhuma pessoa consegue reconhecer o seu estado de pecaminosidade enquanto ela não reconhecer que é pobre de espírito. Ela jamais sentirá fome e sede de justiça, a não ser que saiba que carece totalmente da graça. Nós só conseguimos reconhecer que somos totalmente da graça de Deus. Aí nós vamos ter fome e sede de justiça. Ser pobre de espírito é reconhecer a nossa total dependência de Deus. Por isso que Jesus começa a dizer: bem-aventurado sois vós, os pobres de espírito. É o primeiro degrau. No grego, meus amados irmãos, há duas palavras para designar pobreza. A primeira é fênis. É o homem que tem que trabalhar para ganhar a vida. É aquele que não tem nada que lhe sobre. É o homem que não é rico, mas que também não padece necessidade. Ele não possui o supérfluo, mas o básico. E outra palavra do grego significa pitokis. Descreve a pobreza absoluta e total daquele que está afundando na miséria. É o mendigo, o extremamente necessitado, aquele que não tem nada. Esta é a palavra que Jesus usou. Foi nesse sentido. Jesus está dizendo: bem-aventurado aquele que não tem nada, está extremamente necessitado. Ou seja, bem-aventurado é esse que reconhece que precisa de tudo, que não tem nada, está extremamente na pobreza de espírito, que ele é dependente totalmente de Deus. É essa palavra que Jesus diz. Feliz, meus amados irmãos, é o homem que reconhece. Feliz é esse homem que reconhece a sua total carência, a sua total dependência, e ele coloca a sua confiança em Deus. Feliz é o homem, meus amados, que reconhece que o dinheiro, que o poder, que a força não significam nada, mas Deus significa tudo. Bem-aventurado. Aleluia. Encerro citando alguns textos aqui, já vou orar. Ser pobre de espírito é agir como publicano. Olha o que diz lá em Lucas 18:13. O publicano, porém, mas o publicano, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, o pecador. Aleluia. É isso que é ser pobre de espírito. É dizer: Deus, seja propício a mim, esse pecador que sou eu. Olhe bem, meus amados irmãos, João Calvino, ele disse o seguinte: só aquele que em si mesmo foi reduzido a nada e repousa na misericórdia de Deus é pobre de espírito. Só aquele que em si mesmo foi reduzido a nada e repousa a misericórdia em Deus é pobre de espírito. Veja bem o texto: não é aqueles que te reduziram a nada, é somente aquele que em si mesmo foi reduzido a nada. É você reconhecer que precisa. Olha porque diz Moisés no capítulo 3 de Êxodo, versículo 11: então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Êxodo 4:10. Então disse Moisés ao Senhor: ah, meu Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Moisés olha para si e não enxerga capacidade nenhuma. E eu quero trazer à memória aqui uma frase que o pastor João Maria Hermel disse aqui nesse altar:
na EBO 2019. Ele disse o seguinte: a primeira característica de que um homem tem chamada é reconhecer que não é capaz. A primeira característica que um homem tem chamada é reconhecer que não é capaz. Você coloca em pé nessa noite. Olha bem, Isaías vai dizer o seguinte, 6:5, então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque não sou homem de lábios, e porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Pobre de espírito, Isaías. Olha o que Pedro gritou no capítulo 5, versículo 8: em verdade isto, Simão Pedro, e vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausente-se de mim, que sou um homem pecador. Isso é sinônimo de pobre de espírito. Olha que Paulo clamou lá em Romanos, no capítulo 7, versículo 24: miserável homem que sou, miserável homem que sou. Ser pobre de espírito, irmãos, é expor as suas feridas ao óleo do divino médico. Se uma pessoa não é pobre de espírito, ela não acha sabor no pão do céu. Guarde isso. Não sente sede da água da vida quem não é pobre de espírito. Ela vai pisar nas riquezas da graça, ela não vai jamais desejar a redenção, nem ter prazer na santificação. Mas essa noite eu trago essa palavra: bem-aventurados sois vós, os pobres de espírito, porque dos tais é o reino dos céus. Aleluia. Eu quero orar dessa noite. Eu quero rogar essa noite a bênção do Senhor. Eu quero pedir a bênção do Senhor essa noite. Eu quero orar para os pobres de espírito. Irmão Sidmar, por gentileza, vai passar aqui fazer essa oração. Se é possível, vou continuar na próxima segunda sobre os pobres de espírito, o que é e o que não é. E essa noite, essa palavra para você, isso aqui é Bíblia que eu estou pregando. Eu estou pregando a Bíblia, e Deus tem compromisso com a Bíblia. Seja isso que a Bíblia quer que você seja, e você serás o que a Bíblia tem para você ser.